Boa tarde, bem-vindos ao programa 40+. Hoje temos um programa especialmente voltado para a saúde deles, os quarentões. Você conhece algum homem que vá ao médico por livre e espontânea vontade? Ainda mais sem ter sintomas avançados de alguma doença? Pois é, eles são a minoria e por causa dessa falta de conscientização para a prevenção de doenças, em geral, acabam morrendo antes das mulheres. De acordo com o IBGE, enquanto elas vão até os 77 anos, a ala masculina chega normalmente até os 70. Mas isso pode ser revertido com uma mudança de hábito e principalmente com a quebra de preconceitos. É fundamental que a visita ao urologista e a outros especialistas se tornem rotina e é chegada a hora de fazer o exame polêmico de toque. Somente com esse exame é possível prevenir e tratar em fase inicial o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mata homens. Para falar sobre o assunto e como o homem pode prevenir essa doença, vamos falar hoje com o Dr. Walter Melarato, urologista. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Gustavo. Obrigado por ter você aqui hoje no programa. Muito obrigado pelo convite. Bom, é um tema meio polêmico, amplo, e eu tenho certeza que, além desse tema, a gente acaba entrando até em outras coisas que envolvem um pouco da masculinidade, um pouco dos tabus que cercam a área de urologia em relação aos exames, né? Por que os homens têm tanta dificuldade, geralmente, em aceitar que esse exame é necessário? Você acha que é preconceito, é cultural? O que você... O que a gente vê hoje em dia nos nossos consultórios é que isso está mudando. Os homens cada vez mais estão indo espontaneamente, mesmo sem sintomas. A gente nota nos últimos 10 anos a procura ao homem sadio na busca de fazer exames preventivos, não só em próstata, mas em qualquer outra patologia. Esse medo é um medo cultural, mesmo em relação ao machismo. Talvez o toque pudesse perder um pouco a sua masculinidade, mas o que a gente costuma hoje ver dentro do nosso consultório é que, graças a Deus, isso aí está mudando e realmente os homens estão procurando. Hoje, pela Sociedade Brasileira de Urologia, qual que é a idade recomendada para se iniciar esses exames? Hoje em dia, teve uma mudança no ano passado. Hoje em dia já se começa a pensar em 50 anos a procura ao urologista, a não ser que ele tenha fatores de riscos, que são aqueles homens que têm pais ou parentes de primeiro grau com uma neoplasia de próstata. Esses homens eles têm que procurar já com 45 anos. E, por exemplo, no exame de toque, quando o homem procura o urologista, já é possível, num quadro inicial em que ele nem sinta nada ainda, o urologista conseguir detectar alguma mudança da próstata? Isso. Na grande maioria das vezes, o câncer de próstata ele é diagnosticado numa fase sem sintomas, porque o tumor não está tão grande, então ele acaba não dando tanta sintomatologia. O toque ele é importante numa fase inicial, na detecção de nódulos pequenos ou no endurecimento da próstata, e na qual a gente vai poder fazer o diagnóstico precoce desse tumor sem sintoma nenhum. Eu sei que assim, geralmente o câncer de próstata ele tem alguns sintomas. Quais são esses sintomas que geralmente o paciente sente? Geralmente os sintomas do câncer de próstata são os mesmos sintomas relacionados à hiperplasia prostática benigna, que se deve ao aumento da próstata. A próstata aumentando, ela vai dificultar a saída de urina da bexiga para o exterior. Então, todos os sintomas relacionados à micção, quer dizer, jato fraco, dificuldade para urinar, urgência miccional, ele sente vontade de ter que sair correndo, ele levanta várias vezes à noite, ardência para urinar, um incômodo e muitas vezes até chegando até um quadro mais grave que é a retenção urinária. Então, todos os sintomas relacionados à micção podem estar presentes tanto no câncer de próstata quanto na doença benigna, que é a hiperplasia prostática. O que a gente vê também são sintomas já com a doença avançada. São pacientes que têm fratura patológica, fraturas ósseas, sim, devido a metástases ósseas, né? Uhum. E outras complicações como insuficiência renal, que pode levar também o câncer de próstata. E me diga uma coisa, por exemplo, existe algum exame, seja laboratorial, seja de imagem, em que você consegue também, vamos assim, complementar esse diagnóstico só do toque, ou o toque é único? Não. Hoje em dia nós temos 3 exames que são
fundamentais. A história clínica que é fundamental, é ver esses fatores de risco, a idade, ver como é que o estilo de vida desse paciente. O toque é muito importante, a gente consegue detectar nódulos pequenos numa fase sem sintomas, como eu já disse. E o outro exame é o PSA, que é um exame sanguíneo, coletado através do sangue, que a gente vai começar a ver no aumento desse PSA, sempre com orientação do urologista ou do médico que o acompanha, e que ele vai saber interpretar esse aumento, quais são os valores normais, o de quanto que ele está subindo ano a ano. Sim. Então, basicamente, o PSA hoje em dia ainda continua sendo um grande marcador para o diagnóstico precoce. E, por exemplo, nessa faixa dos 40 para cima, hoje, graças a Deus, realmente os homens eles estão mais ativos, estão se preocupando mais com a saúde, fazem mais esporte, nem que seja para o lazer, né? E isso é uma coisa que realmente às vezes preocupa. Por exemplo, você tem algumas atividades esportivas, por exemplo, ciclismo. É uma atividade em que você está ali constantemente, de repente, pressionando a próstata. Esse tipo de atividade, ou alguma atividade em que a pessoa fique, por exemplo, sentada muito tempo numa posição que fique pressionando, isso altera a chance dele ter doença ou não? Não muda nada? Não. O que altera, existem alguns esportes ou algumas atividades que podem alterar o valor do PSA. O ciclismo, como você falou, altera o valor do PSA. Ter relação um dia antes também altera. Fazer qualquer exame, como uma colonoscopia, usar supositório, quer dizer, até uma atividade física extensa, intensa, um dia antes, pode elevar o PSA. Então, quando se vai coletar o PSA, recomenda-se ter um dia antes, evitar algumas dessas atividades. Mas ela não provoca a doença. Ela provoca só o aumento do PSA, e que não é, o PSA, ele não é específico de câncer. O PSA é uma proteína produzida pela próstata que diz se a próstata está doente ou não, Sim. podendo ser câncer ou não. Sim, sim. E, por exemplo, uma coisa assim que muito se fala, você tocou no assunto, né? O câncer de próstata, o grande problema dele é que ele é um câncer que, quando está já mais avançado, ele começa a causar outros problemas. Isso. E um deles, que é comum, eu tive até uma pessoa conhecida que, acho que foi muito esse quadro que você falou, que ele não fazia exame de próstata, tá? Era uma pessoa que era muito resistente, já era mais velho, e um belo dia teve uma fratura espontânea de vértebra, e ninguém estava fazendo lá uma musculação, alguma coisa, e de repente fraturou a vértebra, caiu, né? E aí quando foram ver o porquê que tinha tido a fratura de vértebra, era justamente uma metástase que já tinha de um câncer de próstata. Isso. Quando chega nessa fase, hoje com cirurgia, quimioterapia, aumentou a sobrevida desses pacientes em relação a, por exemplo, 10 ou ainda é uma sobrevida que é pequena? Não. Teve uma mudança muito grande nos últimos anos, mesmo sendo uma doença avançada, uma doença disseminada. Lógico, a gente procura o máximo evitar chegar nessa fase, mas na doença avançada hoje existem inúmeras drogas, inúmeros tratamentos que podem ser utilizados para tentar aumentar a sobrevida. Existem quimioterápicos, existem imunomoduladores, quer dizer, drogas novas que estão chegando que vão aumentar bastante a sobrevida e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Existem hoje drogas também que vão melhorar a atividade óssea desse paciente. Então, onde tem fratura, onde tem lesão óssea, essas drogas vão anexar a esses locais e vão fazer com que o osso tenha uma qualidade melhor e evite o risco de fratura patológica. E até assim, uma coisa que realmente eu não sei se para o câncer de próstata isso é feito de rotina, mas em outras áreas eu sei que se faz que a quimiorredução, para você diminuir um pouco o tamanho, vamos dizer assim, do tumor, por um approach depois cirúrgico eventualmente. Na próstata dá para fazer isso? Não precisa? Não. Já foi tentado algumas vezes tentar fazer uma hormonioterapia antes do tratamento cirúrgico. O que se faz hoje é hormonioterapia pré-radioterapia. Então, todo homem que vai fazer a radioterapia, geralmente, existe um protocolo que faz uso de hormonioterápicos para diminuir o tamanho da próstata e facilitar a ação da radioterapia. Realmente, podemos fazer. Para a cirurgia não é muito utilizado, não. Uma coisa assim que, geralmente, pessoas que já sofreram
a cirurgia, né, para remoção do câncer de próstata, realmente muitas vezes elas passam aquela imagem de que assim, é uma cirurgia que tem que tentar se evitar, lógico, com a prevenção, lógico, porque como toda cirurgia ela pode deixar alguma sequela depois, né? Uma cirurgia desse tipo, num grau realmente que o tumor já esteja mais avançado, é comum ficar algum tipo de sequela? Assim? O que a gente tem que separar é assim, a gente vai indicar o tratamento cirúrgico geralmente em doença localizada. Já a doença avançada, o tratamento cirúrgico que consiste na retirada de toda a próstata já não é utilizado. Então, a gente só faz a cirurgia radical, que é a retirada de toda a próstata, em doença localizada, na qual o índice de cura é grande. Na doença disseminada, já não existe essa preocupação de querer tirar a próstata e o tumor de próstata. É mais para tirar a obstrução. E nós nem podemos até fazer uma tunelização, só de desobstruir. Sim. Mas existem drogas que vão bloquear o crescimento desse tumor. O câncer de próstata, ele depende basicamente do hormônio masculino, que é a testosterona. Sim. Então, nesse caso, se nós bloquearmos a testosterona, esse tumor vai parar de crescer. Então, existem duas maneiras de nós bloquearmos, através de drogas, via orais ou injetáveis, ou através de um bloqueio cirúrgico, que é a orquiectomia. É retirada de um tecido de dentro do testículo que produz o hormônio. Sim. Então, nós podemos fazer esses dois tipos de bloqueio. Ou seja, hoje aquela cirurgia radical já não é mais... Não, ela cada vez mais ela vem sendo utilizada. Sim, sim. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos fazendo o diagnóstico precoce. Então, cada vez, quanto mais nós fazemos o diagnóstico precoce, quanto mais homens estão fazendo... Menos sequela fica. Quanto mais homens estão fazendo precocemente esse diagnóstico precoce, a gente está detectando mais tumores em doença localizada, e aí o tratamento radical é bem melhor, sim, ou através da cirurgia ou da radioterapia. Hoje... Há 30 a 40 anos atrás, o diagnóstico geralmente quase que 60% já fazia o diagnóstico em doença avançada. Sim. Hoje, em torno de 10% só doença avançada, 90% é doença localizada. Hoje, nesses casos localizados, em que se faz a cirurgia, qual a taxa de remissão, geralmente? A taxa de cura é muito alta, gira em torno de 90%. Sim, sim. Tá? Através da radioterapia, sim, ou através da cirurgia. O que é alto. É um índice muito alto. Até pouco tempo atrás, a gente escutava que quem tinha um câncer de próstata muitas vezes não sobrevivia, né, na maioria dos casos. Era uma doença fatal. Ainda assim... você vê, nós vemos que o câncer de próstata ele é o segundo mais comum nos homens, sim, mas ele não é o mais, em relação à mortalidade, ele é o quinto, sexto tumor. Sim. Existem tumores menos frequentes, mas que matam muito mais. Sim, sim. Bom, a gente vai para um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa 40+, hoje com o Dr. Walter falando sobre urologia e os cuidados que o homem deve ter após os 40 anos. Até lá! Voltamos para o segundo bloco do programa 40+, hoje estamos falando sobre a saúde masculina e a prevenção de doenças. Estamos falando com o urologista, Dr. Walter Melarato. Walter, obrigado, estamos de volta agora. Tem umas dúvidas aí, a gente estava falando um pouco sobre câncer de próstata, sobre prevenção de câncer de próstata no primeiro bloco. Um assunto que também é bem frequente, hoje está cada vez mais na mídia, é sobre a andropausa, sobre a diminuição da testosterona para o homem. Como é que isso acontece? Isso já acontece cedo? Vai acontecer depois dos 60? O que é a andropausa? A andropausa, isso é uma coisa muito importante que está aumentando muito a procura ao nosso consultório.
Eu acho que talvez até em virtude de divulgação na mídia, jornais, TVs. Então, esses assuntos começam a fazer parte da rotina do casal ou da família e acabam procurando. A andropausa também ocorre, é aquele período da qual começa a ter queda na produção do hormônio masculino, que é a testosterona, com uma sintomatologia. A gente não costuma falar andropausa, tem um termo mais feio, que é o DAIM, que é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então, é uma andropausa masculina, né? Mas ela tem características clínicas e laboratoriais muito importantes. Tá? Clinicamente, a gente tem sintomas relacionados tanto à esfera sexual, porque se tem o hormônio masculino que está baixo, então vai afetar libido. Vai afetar toda a parte sexual. Então afeta a libido, desejo, afeta a dificuldade de ereção do homem, tá? E afeta não só isso, mas afeta outros, como é um hormônio sistêmico, ela vai afetar perda de massa muscular, vai afetar irritabilidade, alteração do sono, alteração do humor, fraqueza, cansaço, perda de apetite. Então, muitas vezes, o homem, às vezes, ele está com um quadro depressivo, mas muitas vezes é a falta do hormônio masculino. Então, isso que é uma coisa que é importante, às vezes, esses check-ups periódicos, que a gente vai sempre investigar na história, ver se ele tem um quadro de alteração de desejo, alteração na sua atividade sexual, alteração de sono, de cansaço, de atividade física. Então, com isso, o urologista ele pode tentar descobrir se existe ali algum quadro que pode estar relacionado ao DAI. A dosagem da testosterona é feita através de exame de sangue. Isso, são exames de sangue, que é a dosagem da testosterona. Existem várias, tem a testosterona total, livre, tem uma testosterona livre calculada. Então, existe umas fórmulas, existe uma gama de exames que o urologista vai poder fazer isso e dosar e ver se realmente esse homem tem essa queda desse hormônio masculino, que é o principal hormônio masculino. Isso pode ser corrigido com medicação? Como é que é feita a correção? Hoje em dia, cada vez mais, isso que é muito importante. Quanto mais o homem procura, mais a gente descobre, mais a ciência também vai atrás dessas dificuldades e vai descobrindo novas drogas. Hoje nós temos, para tratamento do DAIM, que é a falta do hormônio masculino, existem inúmeras drogas. Existem drogas de uso oral, drogas de uso transdérmico através da pele, tem drogas através como se fosse um desodorante, existem drogas injetáveis, drogas que pode colocar debaixo da língua, um PET ou um adesivo. Então tudo isso é um arsenal terapêutico muito importante para nós e não podemos deixar o homem que está passando por essas dificuldades e sabendo que tem um tratamento específico para isso, ele não procurar o urologista por causa disso. E até frisar realmente que esse tipo de medicação tem que ser acompanhada de perto pelo urologista, porque tem o reverso da medalha, né? Ela ajuda nisso, mas que a gente falou no bloco anterior, ela atrapalha nas questões relacionadas à próstata. Isso é uma coisa que cada vez mais vem sendo estudado, é como fazer a reposição. Porque a reposição, ela é boa? É. Mas ela tem os seus inconvenientes, ela tem as suas complicações desse tipo de tratamento. Quando você vai repor, a gente faz baseado no estudo laboratorial e clínico. Sim. A partir daí existem doses específicas para peso do paciente, idade do paciente e ver outras doenças que ele pode, se é possível ele fazer uso desse medicamento ou não. Por exemplo, a apneia do sono é uma contraindicação relativa de você fazer a reposição hormonal, porque pode piorar a apneia do sono. Doenças na próstata, quer dizer, a hiperplasia, essa dificuldade que ele tem para urinar, pode piorar também. Câncer de próstata é a grande contraindicação, porque ela pode, se ela fizer uso dessa reposição, esse tumor ele pode acelerar o crescimento desse tumor. Então existem complicações, existem algumas situações que a gente não indica a reposição, mas essa indicação dessa reposição hoje em dia ela é muito bem estabelecida e com resultados muito bons. Inclusive a gente estava aqui comentando no intervalo alguma coisa, que o problema também a gente está falando um pouco sobre a população que vai envelhecendo.
O duro é que tem jovens, aí tem quarentões, aí o pessoal próximo dos 40, que naquela busca por estar cada vez com a musculatura mais bonita, para poder falar que está forte, que ainda está jovem, né, pela jovialidade, acabam fazendo o abuso de substâncias baseadas nisso. Isso é um tema, quanto à reposição em jovens, né, ou em quem não tem indicação de se tomar, é um assunto de saúde pública, tanto que o uso e a prescrição dessas drogas, ela é um crime. Sim. Então, hoje, se o professor de uma academia ou algum orientador físico fizer uso dessa pressão, ele é um crime. Sim. Isso aí não pode ser utilizado. E de uma certa maneira, isso acaba acontecendo até no mercado negro, né? Isso é muito comum. A gente vê no consultório muitos pacientes jovens ou fazendo uso de anabolizantes ou que fizeram uso de anabolizantes. Sim. Você vê que eram homens que com índice provavelmente normais de testosterona e fizeram uso, só que eles usam uma dosagem muito alta. Sim. Nós, como urologistas ou o endocrinologista, ele tem uma dosagem que é padrão, que é só para manter o nível dessa testosterona fisiológica. Geralmente os jovens eles querem aumento de massa muscular muito rápido, então a dosagem é muito alta. Isso faz com que afete o coração, então aumenta o risco de infarto do miocárdio. Lesões hepáticas, então pacientes com hepatites tóxicas aí é um número muito grande. Alteração na fertilidade, então é muito comum como urologista pegarmos homens casados que querem engravidar, que fizeram uso de anabolizante. Sim. Então acaba lesando a produção do espermatozoide. Então isso é um fator muito importante. E o mais importante é paciente jovem, se tiver um tumor oculto de próstata, ele pode acelerar o crescimento mesmo. Ou seja, vai cutucar a onça com a vara curta. Vai cutucar a onça. Mas eu acho assim que a própria reposição, se a gente fizer uso dessa reposição hormonal, a testosterona realmente ela melhora a massa muscular. Sim. Inclusive é muito utilizado em pacientes caquéticos, pacientes desnutridos, pacientes oncológicos, que querem melhorar um pouco a massa muscular respiratória. Então isso ajuda muito, mas tem que ter dose e indicação absoluta. Como tudo em medicina, tudo depende da dose. Pode ser o remédio, pode ser o veneno. Pode ser o veneno. Né? Bom, a gente vai para um breve intervalo, volta para o último bloco do programa 40+. Vejo vocês daqui a pouquinho. Até lá! Voltamos com o último bloco do programa 40+, hoje falando com o Dr. Walter Melarato sobre a saúde dos homens após os 40 anos. Bom, a gente falou muito sobre prevenção, sobre exame de toque e alguns outros exames, né? Existe algum exame, autoexame, que o homem pode fazer já desde cedo para prevenir, por exemplo, algum tumor de testículo, alguma coisa assim, Walter? Existe sim. A gente sabe que o tumor de testículo é uma doença que atinge adultos jovens, geralmente na segunda década, dos 18 aos 30 anos, e o exame mais importante é o autoexame. Então o rapaz está sempre, o homem, não só o rapaz, mas o homem está sempre examinando no banho, examinando o seu testículo para ver se tem algum aumento repentino, se tem algum endurecimento desse testículo, né? Ou uma dor assim estranha, ele pode procurar o urologista para uma avaliação. É um exame simples, rápido, que pode ser feito no banho e que pode fazer o diagnóstico precoce mesmo de um tumor de testículo. E que realmente é importante ele se conhecer. Se conhecer. Porque às vezes são coisas que, primeiro, são facilmente preveníveis de não piorarem. Lógico. E segundo, que também, às vezes, afetam até outras coisas. Por exemplo, tem a varicocele, que às vezes num autoexame ele vê que tem uma partezinha mais endurecida, que não tinha. Fica mais empastada, né? Fica um pouco mais
E isso depois acaba sendo, no futuro, quando ele quer ter filho às vezes uma causa de infertilidade. Pode prevenir. Né? Bom, acho que a mensagem que a gente tinha que passar aqui para o pessoal em casa era que a saúde do homem ela é tão importante de ser prevenível as doenças quanto a da mulher. A mulher ela tem já esse costume realmente de fazer exames periódicos que o homem, que nem você, graças a Deus, falou, está começando a ter, né, essa consciência com o corpo, né? E acho que nada melhor do que uma pessoa que conhece do assunto para dar uma mensagem aí para o pessoal em casa do que deve fazer daqui para frente. Tá. Eu acho que, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite e mostrar a importância desse programa, desse seu programa, de mostrar a todo o público aqui da Baixada Santista sobre doenças não só relacionadas ao homem, mas a doença como um todo. E nesse programa especial, na saúde do homem. A gente vê que é metade da população e que é uma população que realmente demora muito para procurar, mas que, graças a esses programas, a mídia e principalmente as mães e as mulheres que levam os seus homens, os seus filhos, a procurar um urologista ou um clínico geral, para que faça o diagnóstico precoce dessas doenças, que ele possa tratar adequadamente essas doenças e possa ter hábitos, né, que ele possa melhorar no seu dia a dia. Bom, já que falamos em mães, né? Estamos aí no final de semana do Dia das Mães. Gostaria que você mandasse uma mensagem para as mães que estão aí em casa, inclusive, né, para as nossas mães, né? Eu queria agradecer mais uma vez o convite e mostrar que o papel importante que a mãe na saúde do homem, né? Quer dizer, é a mãe que cuida, é a mãe que gera, é a mãe que orienta os homens, tanto seu marido quanto seus filhos. Então, acho que a gente tem que dar um agradecimento especial a todas as mães nesse domingo e ao programa por essa divulgação em relação à saúde do homem. Tá. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Walter. Bom, e eu gostaria de expressar minha mensagem para as mães, né? Realmente, mãe é aquela que cuida, né? Desde antes da gente nascer, ela já está cuidando. A gente nasce, ela continua cuidando. A gente cresce, encontra nossas esposas, tem nossas filhas, nossos filhos, ela continua cuidando e vai cuidando da gente até o último dia que ela puder cuidar. E mesmo quando ela não está mais aqui com a gente, ela também está cuidando. Então, realmente, eu desejo a todas as mães, nesse final de semana, um feliz Dia das Mães, porque vocês merecem. Eu brinco que é a única profissão que eu acho que existe no mundo em que a dedicação é 24 horas por dia, os 7 dias da semana, realmente. Então, parabéns a todas as mães. O programa 40 Mais acaba por aqui. No próximo final de semana nos encontramos novamente. Até lá!